Olá, bom dia, paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês sobre uma irmã, a qual, ao término do culto, ela me pediu oração em favor dela. E ela compartilhou comigo a dificuldade dela. Ela queria muito servir a Deus, queria ser crente, mas ela não conseguia largar as calças e os shorts, que para ela era um impedimento. Ela tinha muita vontade de ser crente, servir a Deus, mas por conta da calça, do short, ela não conseguia largar. Ela não se via de saia, né? Ela se sentia mal usando saia. Daí eu falei, amém, irmão, estarei orando. E após me retirar dali, eu fiquei com aquilo em mente, né? Tentando ajudar essa irmã, trazer uma resposta, quem sabe num próximo culto que eu visse ela. E eu me lembrei da palavra, a qual veio ao meu conhecimento e eu entendi e também me libertei dessas coisas. Porque eu também, outrora, vestia calça, vestia short quando eu não era crente. E o que me libertou não foi só, né, de ouvir lá do altar, mas a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade através da palavra, ali em 1 Coríntios 6:12. Veja o que vai dizer. Aqui diz que os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa palavra aqui é muito clara. O nosso corpo, ele tem valor para Deus. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para a gente não usar do nosso templo para se prostituir, né? Porque todo pecado que a gente comete é fora do corpo, mas aquele que usa do corpo para prostituição está usando do corpo como instrumento de pecado, está pecando contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo, ele tem valor para Deus. A gente ouve muita gente dizer aí, né? Venha como estás, né? Venha como estás, deixa que o Espírito Santo trabalhe, convence e tal, que Deus não quer, Deus só quer o teu coração. Não! Venha como estás, mas não ficai como estás, né? Sim, o Espírito Santo, ele convence, ele vai, né, trabalhando na nossa mente, né, na nossa consciência, fazendo a gente entender. Mas a palavra também, ela liberta. Essa aqui é uma palavra de libertação. De vestes mundanas, de vestes que vão sensualizar, de vestes que vai ser de instrumento para pecado, para iniquidade ou para prostituição. Então, o nosso corpo, ele tem valor para Deus. O Senhor quer o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma. Ele quer nós por inteiro, completo, de corpo, alma e coração. Então, a palavra que me libertou foi essa, né? Eu entendi que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Que eu não posso usar do meu corpo
para me prostituir, que eu não posso usar do meu corpo para sensualizar, que eu vou estar, né, entristecendo o Espírito Santo, eu vou estar, né, fazendo com que o Espírito Santo não habite em mim, porque como a palavra é clara, tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, se a gente se ajuntou com o Senhor, a gente tem que, né, tá só com Ele. A gente não tem que usar do nosso corpo, né, para ser com meretriz. Meretriz significa prostituta, se prostituir. Então, o que me libertou das vestimentas, sabe, que me convenceu foi essa palavra, que eu entendi que o meu corpo tem valor para Deus, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que o Senhor não se agrada da prostituição, daquele que usa do corpo para prostituir ou para sensualizar, né? Por isso que nós cristãos procura, né, esconder, a gente procura usar vestimentas com modéstia e decência, porque a gente antes importa agradar a Deus do que aos homens, né? Nosso intuito não é agradar aos homens, chamar a atenção de homens, atrair homens, mas sim o Espírito Santo, agradar a Deus, chamar a atenção do Espírito Santo, atrair o Espírito Santo para nós, né? Então, o que me libertou foi essa palavra em 1 Coríntios 6:12, né? Que me convenceu e eu entendi que o meu corpo tem valor para Deus, né? Que o Senhor me recebeu como eu estava, mas que não era da vontade que eu permanecesse daquela maneira, né? Porque tem que haver mudança, não só exteriormente, mas internamente também, né? Mas já é um grande passo também que a gente dá, né, exteriormente. Então, fiquem com essa palavra, amém?